Meditação para o dia. A Bíblia conta no Evangelho de Lucas, capítulo 15, aquela bela e conhecida história do filho pródigo. Mas o interessante é que essa história ela foi contada juntamente com mais duas, em resposta a uma crítica que Jesus havia recebido sobre a relação dele com os pecadores. Vejam bem que depois que fizeram essa crítica dele estar com pecadores, ele pregar para pecadores, Jesus contou então a história da ovelha perdida, da dracma perdida e a história do filho pródigo, que também é a história do filho perdido. Essas três histórias convergem para um ponto de esperança, porque Jesus ensinava esperança àquilo que se havia perdido. A dracma foi perdida, que é uma moeda grega, a ovelha havia se perdido e o filho havia se perdido. Notemos bem que a história do filho pródigo, ela tem muitos pontos que cabe aqui uma reflexão muito ampla. Mas eu quero me ater a um ponto especificamente hoje. Posteriormente falaremos sobre outros pontos. Mas o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é uma questão que, já que essa mensagem que Jesus pregou, essas três histórias, elas falam de esperança, é exatamente sobre isso que eu quero falar na história do filho pródigo. Vejam só que aquele rapaz chegou para o pai e falou: pai, isso aí nós somos herdeiros, né? Então tem uma parte aí que vai ser minha, não tem? Tem, meu filho, então dá agora. E o pai, então, o texto bíblico não mostra qualquer questionamento. O pai deixou o filho ir, não é? Porque é assim a nossa relação com Deus. Deus não vai te segurar pelo braço, Deus não vai te dar uma gravata, um mata-leão e te segurar, não vai não. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos, até para errar. Até para cometer as piores atrocidades da vida, os pecados mais, vamos dizer assim, gritantes, revoltantes, ofensivos contra Deus, que a Bíblia fala, pecou gravemente, grande pecado. Então tem pecado que assusta mais que os outros. A verdade, então, é que aquele jovem, a Bíblia fala, poucos dias depois, não muitos dias, ele pegou tudo que era seu e foi para muito longe. É como se ele dissesse assim: eu quero ficar o mais longe possível dessa casa, eu não vou estar para tão longe para ninguém vir atrás de mim, ninguém ter notícia da minha vida. E assim esse moço, não se sabe o que deu na cabeça dele, é assim, a gente não sabe o que dá na cabeça das pessoas, quando elas resolvem simplesmente romper com uma estrutura consolidada, uma família estável, ou seja, havia tudo para ser feliz. Mas sabe, Satanás, o sedutor, os espíritos de perversão sexual, os espíritos, sabe, da embriaguez, da droga, do crime, começa a sediar essas pessoas, e mesmo estando na casa do pai, a gente não entende porque muitas pessoas tomam um caminho completamente contrário ao caminho de Deus, e parece que essas pessoas que vão embora em paz, mas a verdade é que elas não têm paz, porque não pode ter uma pessoa que contraria a Deus, tendo já conhecido a verdade, tendo já bebido da água da vida. Essa pessoa não pode romper com o pai, com a casa do pai, com o amor do pai, com os princípios ético-morais do pai e simplesmente vai embora e ter paz. Essa pessoa, ele não vai conseguir ter paz por causa da relação que ele tem e por causa da voz do Espírito Santo que sempre ecoa. Ainda que essa pessoa fale: eu estou feliz, ainda que essa pessoa fale: nossa, eu glorifico a Deus com a minha vida, ele sabe que está num poço, num abismo, e muitas vezes ele ainda não caiu lá no fundo. Muitas vezes ele não chegou no chiqueiro dos porcos ainda. É o que acontece, sabe? Então, e o que acontece sempre é que quando alguém rompe com o pai, não pode ser feliz e não vai prosperar. Não vai prosperar. O que ele consegue às vezes é temporário, é uma falsa ilusão enquanto dura o dinheiro, enquanto dura a energia, enquanto dura a saúde. Então aquele rapaz de repente acaba o dinheiro, porque ele não estava acostumado a trabalhar, para ganhar dinheiro o pai dava as coisas para ele, trabalhava na fazenda, agora lá fora diz: agora não trabalho mais, meu pai me explorava, meu pai abusava do meu serviço, não tinha salário. Olha aí, quanta injustiça. Agora está lá do lado de fora e diz: acabou o dinheiro, hein? Não tem mais dinheiro para comprar comida? Como é que faz agora? Sabe? Então a Bíblia fala que ainda veio uma grande fome àquela terra. Entendamos que sempre, sabe, vai vir uma fome quando a situação estiver ruim. É normal que venha uma fome.
quando a situação fica ruim, é normal que fique pior ainda. Então a Bíblia diz que veio uma fome, uma seca, uma situação ruim naquele lugar onde o rapaz estava. E ele agora sem dinheiro, com certeza as amizades desapareceram. O irmão dele falou, gastou dinheiro com meretriz, com prostituta. Ou seja, talvez o irmão dele até falasse isso com ele antes, né? Rapaz, vamos lá para a cidade que lá tem mulher, a gente paga para elas. A verdade é que esse rapaz agora se viu com fome e foi se agregar a um homem que o colocou num chiqueiro para tomar conta de porcos. É assim que acontece. O destino é o chiqueiro. É inevitável. O destino é o chiqueiro. E o chiqueiro, vou dizer, ainda é um lugar de esperança. Porque muita gente, quando chega no chiqueiro, no fundo do poço, ele pensa, peraí, né? De repente, eu acho que eu posso voltar. Eu posso largar esse caminho largo, espaçoso, e vou virar para o caminho estreito, entrar pela porta estreita, que me conduz à casa do meu pai, que me leva agora à salvação, ao perdão de novo. Então esse rapaz, estando no chiqueiro, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ou seja, agora a ficha caiu. Agora tudo veio na mente dele. É isso que acontece. E normalmente isso acontece na hora do sofrimento, na hora da dor, é que a ficha cai. Enquanto não doeu ainda, a ficha não cai. A pessoa continua iludida, pensando, eu só quero é ser feliz. Aí esse rapaz fala, vou para casa do meu pai. Eu entendo agora que eu pequei. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o meu pai. Eu pequei contra a minha casa. Eu pequei contra mim mesmo, contra os meus valores ético-morais. Eu pequei. Mas ele precisou chegar lá no chiqueiro, no meio da lama, do fedor, da merda de porco, querendo até comer lavagem. Precisou chegar lá. E esse rapaz, então, ele volta. Imagine que saiu, né, com uma comitiva de talvez cavalos, mulas, carregados de coisas. E agora vem de lá um sujeito esquálido, magricela, descalço, com o cabelo todo doido, com a roupa daquela mais miserável possível, um maltrapilho, magricela, esquálido, faminto. E olha só, esse é o ponto que eu quero levar. A Bíblia conta que assim o pai o viu estando ainda longe. Aí eu pergunto, por que o pai o viu ainda estando longe? É porque o pai esperava por ele. O pai sempre espera por filho. Uma vez a minha mãe me perguntou, falou assim, quanto tempo uma mãe espera o filho? Eu falei, mãe, 9 meses. Ela falou, não, meu filho, a mãe espera o filho a vida inteira. Sempre a mãe espera que você a visite. Sempre a mãe espera que você vá vê-la. Sempre a mãe espera que você leve ao supermercado, que você vá à casa dela e se assente para conversar com ela. Eu lembro que a minha mãe, no finalzinho já da enfermidade dela, ainda de cama em casa, ela estava dormindo, eu chegava quietinho, sentava, ficava do lado dela. E ali, ela deixava a televisão ligada no quarto. E eu chegava e ficava do lado dela, sentado ali. Daqui a pouco ela acordava, olhava, você está aqui. E dava aquele sorriso, pedia um abraço, um beijo. Sabe? Então, que coisa boa, não é? Que coisa boa esse sentimento. Mas sabe, gente, aquele filho agora, o pai estava esperando. É aí o ponto. O pai estava esperando. E quando o pai, então, estava esperando, mas por que estava esperando? Porque ele tinha certeza que o filho voltaria. Porque o pai o chamava em oração. Porque o pai mantinha uma ligação direta com Deus em oração por aquele filho. Então, no mundo espiritual, aquele pai falava, volta, meu filho. Senhor, em nome de Jesus, traz meu filho de volta. Senhor, Deus, envia um anjo, quebra os laços demoníacos que prende esse filho, que prende essa filha, que prende esse esposo, que prende essa esposa, que prende essa pessoa, essa condição, alguma coisa que nós amamos, alguma coisa que nós esperamos, talvez escravizado, preso em algum lugar do mundo, e aquele pai, em oração da casa, ele lutava em oração, ele lutava em oração, ele chamava, volta meu filho, volta meu filho, volta meu filho, ele falava em oração, ele clamava, e todos os dias, a Bíblia não nos permite saber quanto tempo aquele homem ficou orando, ou quanto tempo aquele filho ficou fora de casa. A Bíblia não fala, mas é proposital até que não fale. Sabe por quê?
porque nós não sabemos quanto tempo. Então, o que devemos fazer é esperar e chamar e orar e manter a nossa oração viva. Senhor, mantém vivo, Senhor. Mantenha-o vivo, Senhor, mas trata, Senhor. Traga de volta, meu Pai. Traga de volta, Senhor. Sabe, tem muitas pessoas que têm na sua vida algum pródigo. Todos nós temos na nossa vida algum pródigo. Às vezes é um filho pródigo, às vezes é um marido pródigo, às vezes é uma esposa pródiga, sabe? Meu Deus, talvez é um emprego pródigo, sabe? É um recurso pródigo, é uma realização pródiga, é alguma coisa que você já teve na vida, mas que agora perdeu, mas nós sabemos que Deus pode ainda nos trazer de volta. Então, nós precisamos fazer como aquele pai do pródigo, que embora não soubesse o paradeiro do filho, não soubesse onde ele estava, mas no seu coração ele orava, ele confiava, ele chamava o filho do mundo espiritual, dizendo: vem, volta em nome de Jesus, e que os anjos sejam enviados e quebrem os laços que escravizam, que prendem, que amarram, quebra a mão dos demônios que segura aquela pessoa no chiqueiro, na lama, na imundícia, na perversão. Então, com essa oração, aquele homem, todos os dias, ficava com seu olho comprido, olhando o caminho, e ele tinha certeza que alguma hora, num momento desse, o seu filho, ele surgiria na linha do horizonte, ele romperia por aquele caminho, ele chegaria e ele o veria e ele o reconheceria. Embora o filho tivesse voltado tão maltrapilho, tão esquálido, descamisado, pé descalço, mas aquele pai de longe falou: olha, aquele esquálido, aquele pé descalço, aquele perdido, aquele mendigo, aquele maltrapilho, ele é meu filho. Ele está voltando para casa. E ele volta agora, sabe, como maltrapilho. Mas ele não saiu maltrapilho. Mas não tem problema, porque o importante é como volta. Ele voltou agora. Ele não era mais aquele filho rebelde que um dia falou: pai, me dá tudo que é meu. Ele voltou como a outra pessoa. Quem saiu foi um homem, quem voltou foi outro. Quem saiu foi um menino, quem voltou foi um homem. Quem saiu foi um ingrato, quem voltou foi um agradecido. Quem voltou, saiu foi um esbanjador. Quem voltou foi alguém implorando por um emprego para comer um pão. Falou: pai, eu não sou digno. Tudo o que eu fiz, pai, contra Deus, diante de ti, contra a minha casa, contra os meus valores, pai, eu não sou digno. Me aceita pelo menos como um empregado seu, para você me dar pelo menos um pouco de pão. E aquele pai abraçou o menino, beijou o menino. Falou: olha, é meu filho, não é aquele que foi não, é outro que voltou agora, com a vida transformada, porque é assim que nós queremos, sabe? É assim que nós queremos a volta do nosso pródigo, com o coração transformado, outra pessoa, temente a Deus, respeitoso, respeitável, digno, que agora ama o pai e que sabe o valor do trabalho. Isso, é isso, sabe? Esse é o ponto da esperança daquele homem. Volta, meu filho, volta, meu marido, volta, minha esposa, volta, meu trabalho, meu emprego, volta. Chama em oração, clama a Deus e chama em oração. Assim como Jesus mandou registrar na palavra dele, no Evangelho de Lucas, a história do pródigo, ele manda registrar, para que eu e você, para que todos nós tenhamos esperança. E oremos assim com fé. E oremos assim com esperança. Assim nós oramos com fé. Assim nós oramos com esperança. Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Deus amado, cada um que agora ouve, Pai. Cada um que agora assiste a esse vídeo, Senhor. E que tem, meu Pai amado, na sua vida um pródigo. Que tem na sua vida, Deus amado, algum desviado. Algum errante. Algum perdido, algum, ó Deus, que acreditando estar na consciência, em plena consciência das suas faculdades, resolveu romper com o Pai, com a casa do Pai, com os valores do Pai, achando que seria feliz em busca da felicidade. Oh Deus bendito, Deus misericórdia, nós rogamos por todos os pródigos, por todas as situações pródigas, rogamos, ó Deus, por todos eles. E pedimos, Pai, em nome de Jesus,
Ajuda, Senhor Deus, cada um que está, ó Deus, do lado de cá. Ajuda cada um, meu Deus, a ter esperança e fé. A acreditar nessa palavra de Jesus Cristo que nos traz esperança e fé. Para que possamos olhar, para que possamos esperar. Oh Deus, em nome de Jesus. Temos muitas pessoas, Senhor Deus, que estão na enfermidade, que estão enfermos, Senhor. Oh Deus, a enfermidade é uma perdição, Senhor Deus. Mas, Pai, nós temos esperança e nós chamamos de volta a saúde, chamamos de volta a vida, chamamos de volta esse pródigo, para que a doença o liberte, para que a enfermidade liberte. E, ó Deus, mediante a intervenção de Jesus, haja plena libertação e a pessoa volte à saúde, volte à vida, Senhor Deus. Volte para a casa do Pai, volte a ter consciência, ó Deus, de que ela é diante de Ti, diante do Pai, diante da família, diante, ó Deus amado, da moralidade. Oh Deus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, esse pai, essa mãe, esse esposo, esse marido, esse filho, Senhor, a manter ligada a linha de esperança na salvação e chamando no mundo espiritual, volte, volte e volte. Chame em nome de Jesus aquele que você quer que volte. Chame em nome de Jesus. E, ó Deus, obrigado, porque o Senhor registrou o sucesso da oração e da esperança daquele homem. Senhor, assim como houve sucesso e esperança na vida dele, dá-nos esse mesmo sucesso, essa mesma esperança, essa mesma realização, que a nossa esperança seja atendida, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus.